Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite a todos que nos assistem. Uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez para conversarmos sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos que escolhemos ou que estamos escolhendo seguir na nossa vida. Uma grande alegria podemos compartilhar desses conhecimentos com os amigos. O tema que nós escolhemos para hoje honrai vosso pai e vossa mãe. Este que é um dos mandamentos lá do famoso Decálogo que Moisés recebeu de Deus, lá no famoso primeira revelação da terra. E honrai o vosso pai e a vossa mãe está lá no quarto mandamento, segundo algumas traduções. Outras traduções colocam este mandamento como quarto, como quinto, como sexto mandamento, mas a ordem não importa muito, afinal de contas, ele não deixa de ser um dos 10 mandamentos que Moisés pregou já naquela época. Portanto, a importância fundamental de nós realmente honrarmos, né, os nossos pais e as nossas mães, por N motivos, a qual nós iremos trabalhar hoje com todos nós. Nesse sentido, podemos entender, portanto, de que se Moisés, já no Decálogo, colocou isto como uma necessidade do ser humano, assim como amar a Deus é preciso também amar e honrar os seus pais, podemos entender que, portanto, era normal, ou poderia, já naquela época, estar acontecendo casos de filhos ou filhas que não estão honrando os seus pais da maneira como deveriam. E que, portanto, foi necessário colocar isto como um mandamento, para que aquilo ficasse bem claro a necessidade realmente de que seja efetivado essa função ou esta responsabilidade de honrar vosso pai e vossa mãe. Nesse sentido, se a gente for voltar também, inclusive no Êxodo, que é a fala, né, no livro do Êxodo, onde contém essa fala de Moisés, nós vamos encontrar também de que aqueles que honram o vosso pai e vossa mãe têm longo tempo na terra, ou herdarão a terra, se a gente for traduzir para a maneira como Jesus geralmente dizia, terão longo tempo na terra. Kardec vai nos explicar no capítulo 14, a qual Kardec destina a esta fala, justamente a este mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, lá no capítulo 14, nós encontramos todas as características em relação, e as explicações de Kardec em relação a este mandamento. E uma das coisas que Kardec irá nos dizer lá na sua fala é de que esse tempo longo na Terra, a qual está presente no Êxodo, se refere, na realidade, a ideia, né, da vida espiritual ou da vida maior, segundo algumas traduções. Mas como na época as pessoas eram ainda muito ignorantes, o conhecimento era muito pequeno, na realidade, este longo tempo na Terra, na verdade, estava se referindo à vida espiritual e não à vida material. No entanto, a ideia aqui justamente é de que honrar o vosso pai e a vossa mãe vai fazer com que a gente tenha uma vida eterna, seja em várias encarnações aqui na Terra, ou seja no céu, no plano espiritual, enfim, né, nos planos divinos, nos mundos, né, divinos, nós vamos ter longa vida, ou seja, a ideia de que iremos receber os nossos méritos na vida maior em relação justamente ao cumprimento deste dever, né, que se a gente for lá ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, na mensagem O Dever, Kardec e os Espíritos Amigos vão justamente trazer para nós as nossas responsabilidades, o dever, como o próprio nome da mensagem diz, o dever que temos com a sociedade, com a nossa família e conosco mesmos. Portanto, honrar o vosso pai e a vossa mãe é um desses deveres fundamentais da nossa vida. No mesmo capítulo 14,
Kardec vai nos dizer, então, que é impossível amar ao próximo sem antes amarmos os nossos pais. Esta ideia do amar ao próximo, sem antes amar aos pais ou à família, àqueles que estão mais próximos de nós, na realidade é uma reflexão feita por todos os espíritos. Nós vamos encontrar esta mesma fala ou esta mesma observação em várias obras de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de André Luiz. Os diversos espíritos sempre nos chamam a atenção para isto, de que é impossível nós conseguirmos amar ao próximo sem realmente conseguirmos amar a nossa família, aos nossos pais, àqueles que estão realmente mais próximos de nós na nossa convivência, aqueles que nos conhecem no maior momento da nossa vida, que nos conhecem muito bem quem somos nós. Nesse sentido, então, amar aos outros, primeiro não conseguindo amar aos nossos mais próximos, não faz o menor sentido. É preciso que primeiro a gente consiga amar a nós mesmos, é o primeiro passo, para depois amar aos nossos pais, a nossa família, para depois, num terceiro momento, amar os outros, né, que estão da nossa sociedade. E aí, quando a gente completa isso, nós automaticamente estaremos já efetivando o amor a Deus, que é tão esperado. Mas a gente encontra muitas pessoas que fazem justamente o contrário. Acham que estão amando a Deus, mas não amam o próximo, não amam a sua família e muitas vezes acabam que nem se amam também. E a lógica é justamente o inverso: amarmos a nós, a família, aos demais e, portanto, automaticamente estaremos amando a Deus. Honrar, então, vosso pai e vossa mãe é colocado por Kardec como sendo um dever a mais conosco mesmos. Kardec vai chamar a atenção de nós durante todo o capítulo, realmente da necessidade de que o honrar as pessoas, o respeitar as pessoas, amar ao próximo, ele é um dever que todos nós temos, mas que, em relação aos pais, se ganha um caráter de dever a mais. Ou a nossa responsabilidade, ela ganha um caráter muito maior, muito mais complexo, quando se trata dos nossos pais. Porque, segundo Kardec, tem aí uma questão que ele vai chamar de piedade filial. Nós temos o dever de auxiliar os nossos pais, justamente porque somos seus filhos, porque há aí uma ligação muito forte de espiritualidade e também um laço de amor muito, muito forte. Independente dos erros que um ou que o outro tenham cometido, é a necessidade de haver ali, segundo Kardec, a ideia da piedade filial. Piedade, compreensão, amor, piedade tem a ver com a ideia de compaixão, com a ideia de empatia, mas não é qualquer empatia, é uma empatia, uma piedade filial. A ideia de filiação, de que nós estamos conectados com essas pessoas que não são qualquer pessoas, são aqueles que nos deram a vida. Portanto, demos com ele um dever a mais, uma obrigação a mais. Portanto, nós trazemos aí uma ideia de prioridade, em relação às outras coisas do mundo. Eles devem ser a prioridade para todos nós. Amar aos pais, então, segundo Kardec, vai ser fazer algumas questões. A primeira, realmente, o respeito. O respeito entra aqui na ideia justamente ao respeito às ideias, o respeito a pensamentos, as brigas e as questões geracionais que nós tanto vemos hoje em dia. Vivemos hoje um momento dessas brigas de geração, da geração millennium com a geração Z, e agora nós estamos vindo aí para a geração alfa, que vai estar chegando na Terra. Aí não sabemos exatamente as características do que seria essa tal de geração alfa,
a geração milênio, que já passou, e outras gerações que já passaram também, e nós sempre vamos observar essa briga ou este conflito de gerações. Segundo alguns estudiosos, nós somos muito mais produtos da nossa época do que realmente dos nossos pais. Essa frase ela é muito forte, mostrando justamente o fato de que nós temos muito mais relação, muitas vezes, com aqueles que são do nosso próprio meio, aqueles que têm a nossa mesma idade geracional, né? Aqueles que estão conosco na mesma geração, no mesmo contexto de vida, e por aqueles que estão na mesma idade física que nós, e geralmente têm a mesma idade mental também, do que aqueles a qual nós temos uma relação de filiação, nossos pais, porque ali há pelo menos 15, 20, 30 anos de diferença de geração, e no mundo tão complexo, então, de tantas mudanças que nós vivemos, ter aí um espaçamento, portanto, de 15, 20, 30 anos de diferença, ele realmente faz com que haja uma questão de comportamento muito diferenciada. Obviamente que uma pessoa que viveu ou que nasceu há 30 anos de nós, obviamente que possui uma visão da vida, uma realidade diferenciada e que vai ter um entendimento de vida muito diferente do que daquele que nós possuímos. E isso é perfeitamente natural, faz parte do processo. O que não significa que não há necessidade aí de haver justamente uma ideia de respeito, a responsabilidade de, se cada um compreender a sua função dentro do ambiente familiar, entender que, inclusive, estas diferenças de opiniões, elas são fundamentais para que haja o diálogo dentro da família. O verdadeiro diálogo familiar, ele não está ligado com a ideia de unidade de pensamento, mas sim em relação ao respeito, em relação ao pensamento, em relação justamente à maneira de se comportar, de se postar em relação à vida. Então, ter todo mundo pensando igual, inclusive é considerado como não produtivo, é justamente importante que haja a mudança de ideias, esta diversidade de ideias, de pensamentos, de visões de mundo, elas são muito ricas para o ambiente familiar, como para qualquer outro ambiente que nós estejamos falando. O segundo ponto em que o amor aos pais deve se manifestar é em relação, portanto, à ideia de atenção. Nós os atendemos, estarmos com eles, o assisti-los, principalmente na velhice. Kardec vai pegar muito forte no seu texto em relação a essa ideia da velhice. O quanto que muitas pessoas abandonam os seus pais na velhice ou o deixam com responsabilidades exageradas que não deveriam possuir, ou o contrário, não dão responsabilidade nenhuma a estes idosos, jogam ele no último cômodo da casa, quando não o colocam numa casa de repouso e simplesmente esquecem que lá estão. Então, esse processo de atenção, de dar atenção, de acolher da melhor maneira, faz parte do processo de mostrar, de demonstrar o amor aos pais. Então, atender e assisti-los, principalmente na velhice, mas em qualquer momento da vida, obviamente, se torna fundamental neste contexto. Além disso, ele traz também a ideia de submissão e de condescendência. Condescendência não tem a ver de nós concordarmos, mas em sim de nós consentirmos com algumas coisas da nossa vida. Eu não preciso necessariamente sempre concordar, mas eu preciso condescender em relação a aceitar, a ser benevolente, né, com aquela situação. E a ideia, então, portanto, também de submissão. A palavra submissão pode ser um pouco considerada muito grave,
talvez um pouco exagerada, né, falarmos em submissão, mas na realidade, a ideia de submissão é justamente a ideia de hierarquia, a lei de hierarquia. Os pais, eles possuem mais autoridade em relação aos seus filhos, e isso faz parte da família. E deve acontecer, como os estudiosos nos dizem, da famosa lei de hierarquia que acabamos de comentar, em que ela faz justamente este contexto. É preciso que a lei de hierarquia seja sempre respeitada para que não tenhamos problemas, que não tenhamos dificuldades no relacionamento familiar. Essa autoridade, ela deve ocorrer. Mas é obviamente que uma autoridade, para que possa haver a submissão, que não é de, fora da realidade, que não é simplesmente por autoritarismo, mas que busca ter uma autoridade em relação, realmente, uma autoridade moral. Nós sabemos pela vida espiritual, quando a gente observa quem são os líderes do mundo espiritual, são aqueles que possuem a autoridade moral. Todos os livros de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos ver que as grandes lideranças do mundo espiritual são sempre aqueles que possuem autoridade moral. O que traz autoridade é a moral, é a ética. Então, nós só vamos conseguir ter uma verdadeira autoridade quando tivermos uma moral equilibrada e de acordo com a nossa responsabilidade. Não há como ter autoridade se eu não pratico a moral, se eu não tenho autoridade moral para dizer ou para falar ou para afirmar qualquer coisa que eu esteja querendo trazer. Eu preciso, ou como diz, né, no exemplo, eu preciso dar o exemplo. Eu preciso estar cumprindo com aquilo a qual eu estou dizendo. A famosa história do Gandhi, de que ele teria, certa vez, recebido uma senhora que pediu a ele que falasse para que o filho não comesse mais tanto açúcar, pois isso estava fazendo mal ao pré-adolescente, diz que era um pré-adolescente. E Gandhi pediu para de que eles viessem ou voltassem dali algumas semanas para conversar com ele, porque aí sim ele poderia dizer ao filho daquela senhora para que ele não fizesse aquilo. A senhora não entendeu do porquê da solicitação, mas, né, obedeceu àquilo que estava sendo dito. Algumas semanas depois, ela volta com o filho e pede novamente, né, para que Gandhi converse com o filho e diga, né, o quanto é importante que ele diminua a quantidade de açúcar na sua vida, pois aquilo estava lhe fazendo mal. E Gandhi diz, né, que agora sim ele poderia dizer ao filho daquela senhora para que ele diminuísse a quantidade de chocolate, de doce, de açúcar, porque ele tinha diminuído naquelas semanas. E agora ele teria condições de dizer a ele que era preciso diminuir a quantidade de açúcar. A autoridade moral colocada. O exemplo, né, de fazer aquilo a qual nós estamos dizendo e não falar uma coisa, afirmar uma e fazer outra. Principalmente quando nós somos pais, a necessidade justamente de cumprir com isso, né, para que possuímos a autoridade. Mas é óbvio que, independente disso, é preciso que haja também o lado dos filhos, que mesmo compreendendo e percebendo de que os pais são frágeis, de que os pais são seres humanos, de que eles ainda não conseguem ter esta autoridade moral que deveriam, né? Eles então recebam aí realmente a piedade filial, de compreender que também são seres humanos em evolução e que tentam fazer o máximo possível, né? Mas que assim mesmo existem falhas, existem momentos em que aquilo não se torna ou não é feito da maneira como deveria, mas faz parte do processo evolutivo de todos nós. Então, isso é fundamental para que tenhamos um bom relacionamento entre pais e filhos e que seja possível o honrar. Honrar está justamente a ideia de merecer, de dar honras, de dar merecimentos, de agradecer, de mostrar a ideia de que eu me reverencio, né, de que eu reconheço aquela pessoa que eu estou honrando como uma pessoa que merece
essa honraria, né, que eu estou dando, esse presente, este respeito que eu estou apresentando. Kardec segue dizendo: a caridade com os pais deve ser maior, porque é a importância justamente da família. Então, é novamente a mesma reflexão. A ideia de que a caridade perante os pais, ela é muito mais grave e muito mais importante do que a caridade a qualquer outra pessoa que nós praticamos, que é também fundamental, obviamente que também é muito importante que se faça a caridade com os outros, com os nossos colegas de trabalho, com tios, com avós, com a pessoa que nos pede dinheiro na rua, enfim, para todas as pessoas que precisam de ajuda. Mas em relação aos pais, esta caridade ganha um dever, novamente a palavra dever, dever maior, porque é a ideia de família. E a importância da família em todos os momentos da nossa vida. Né? A importância de reconhecermos realmente o quanto que a família ela é fundamental na nossa vida e no nosso dia a dia. E que, nesse sentido, a ingratidão é considerado, ou será considerado, um grande erro. A espiritualidade nos traz em diversos momentos, em diversas reflexões, o quanto que a ingratidão é considerada justamente um erro gravíssimo. Mas mais do que isso, a gratidão é considerada uma virtude. E para podermos sermos gratos, ou para que aprendamos a ser gratos, ela exige de nós a mesma responsabilidade, exige de nós o mesmo desafio, exige de nós que a gente se dedique da mesma maneira como nos dedicamos a qualquer outra virtude que nós estamos aqui procurando na Terra. Assim como a caridade, assim como a capacidade de perdoar, assim como a humildade, também são situações ou também são virtudes fundamentais que a gente procure construir, aumentar na nossa vida. A gratidão é a mesma coisa. Sermos gratos não se constrói do dia para a noite. Nós vamos construindo a gratidão com o passar do tempo. Então, praticar a gratidão é fundamental. Mas a ingratidão, independente disso, será sempre considerado um erro muito grave, a qual nós iremos responder com a nossa consciência quando somos ingratos. Mas a ingratidão em relação aos filhos, em relação aos pais, se tornam ainda mais grave novamente. E aí é Santo Agostinho, no capítulo 14, que vai nos dizer sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Numa mensagem belíssima e clássica da doutrina espírita, em que ele vai dizer justamente isso, de que a ingratidão em relação aos pais, ela ganha um caráter diferenciado. Porque quando não somos gratos com os outros, é uma coisa. Mas quando nós somos ingratos com os nossos pais, significa que nós estamos renegando ou não conseguindo honrar da maneira que deveríamos aquelas pessoas que nos deram a vida. Porque, independente dos erros, se não fossem eles, talvez nós não estivéssemos aqui. Teríamos que esperar um pouco mais na fila da reencarnação para poder, então, estar aqui na Terra e continuar o nosso processo de evolução. Então, agradecer aos pais, né, e sermos gratos a eles, e essa gratidão se transformar em honra, em amor, em respeito, em prática, em atenção, ela precisa dessa gratidão. Então, a ingratidão, ela é considerado uma falha moral muito grave, que nós vamos ter que responder mais tarde. Então, que possamos sempre praticar a gratidão a todas as pessoas, mas aos nossos pais em especial. Não julgar os erros dos pais, pois pode ser que seja da lei de ação e reação. Essa reflexão de Santo Agostinho ela é muito interessante também. Ele nos diz que não é para a gente ficar julgando os nossos pais, pois pode ser que seja simplesmente a questão da aplicação da lei de ação e reação.
Sabemos de que nada é por acaso. Sabemos de que nada acontece na nossa vida que não seja para acontecer. Sabemos de que tudo que nos acontece tem como objetivo, seja isso, né, uma coisa boa, uma coisa ruim, mas todos possuem como objetivo o nosso aprendizado. Todos os problemas, todas as dificuldades, todos os desafios que nós somos colocados na nossa experiência terrena, elas têm como objetivo não a punição, não para que a gente possa ser humilhado, mas sim como um aprendizado espiritual, de nós tirarmos aí a valorização a alguma coisa que nós não estejamos valorizando. Seja a valorização à vida, seja em relação à valorização do trabalho, seja em relação à valorização do contato com os outros. Então, a valorizar as coisas boas, valorizar as virtudes, os problemas, as dificuldades, pela lei de ação e reação, elas vêm para que nós possamos tirar dali uma lição, tirarmos dali um aprendizado para a nossa existência. Então, isto é sempre importante e acontece muitas e muitas e muitas vezes na nossa vida. Todos os dias temos oportunidades de realmente conseguir praticar a lei de ação e reação. Basta que nós tenhamos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Então, é importante não julgar os erros, pois todos nós cometemos erros e temos que compreender que cada um geralmente comete os erros não porque quer, mas pela falta de experiência, pela falta de maturidade, e que, independentemente disso, merece o nosso amor, merece o nosso perdão, merece o nosso respeito, em especial os pais. Joana de Ângeles, então, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, no livro Constelação Familiar, que é um clássico já, na minha opinião, em relação aos temas de família, ela vai nos dizer de que o lar é onde nós fazemos o desenvolvimento da afetividade e também do respeito dos direitos dos outros e dos nossos próprios direitos. É dentro da família, é estando no lar que nós aprendemos a sermos afáveis, amorosos, caridosos, benevolentes. Mas é também dentro da família que nós aprendemos a respeitar os outros, os direitos dos outros, e também a que respeitar os nossos próprios direitos. Não podemos jamais, essa ideia de submissão, de condescendência, não tem que estar ligada jamais, e não é isso que nós estamos aqui propondo, né? De que uma ideia de subserviência, uma ideia de nós nos anularmos dentro do relacionamento familiar. Não é essa a ideia. A ideia da família é justamente perceber que nós temos direitos, mas que também temos deveres. E que nós temos deveres, mas que nós também temos direitos que precisam ser respeitados. Esta balança, ela tem que estar equilibrada para que não haja conflitos. Quando nós temos muitos direitos, mas poucos deveres, nós temos um prejuízo na nossa vida. Estamos faltando com a nossa obrigação. Quando temos muitos direitos e poucos deveres, nós não estamos cumprindo com a responsabilidade e com uma vida que estamos aqui para aprender, para tirar aprendizados, mas quando nós também, pelo contrário, temos muitos deveres, mas não temos ou temos poucos direitos, nós também não estamos exatamente nos valorizando, porque todos nós temos direitos, né? Os nossos deveres, os nossos direitos precisam ser valorizados pela família. Os membros familiares não podem esquecer que nós também temos direitos dentro de casa e que eles devem ser respeitados como todos os direitos de todos os outros membros familiares. Então, esta balança, ela precisa estar sempre equilibrada dentro do lar. E isto é um grande desafio hoje para a nossa sociedade. Conseguir realmente equilibrar os direitos e deveres de todos aqueles dentro de casa, cada um na sua posição,
cada um no seu papel, cada um naquilo que deve fazer, cada um de acordo com a quantidade de autoridade que possui, dentro da função familiar, para que seja uma família, o que nós chamamos hoje no Espiritismo e também para o pessoal ligado à área da saúde, o que nós chamamos hoje de uma família funcional. A palavra funcional, ela é muito interessante. Ela tem a ideia de função, uma família que funciona, uma família que é ativa, uma família que gera resultados, que gera coisas. Porque às vezes a família ela é muito engessada, em que as coisas não acontecem, as coisas não se desenvolvem, as coisas não se resolvem. E aí não adianta. Nós temos que ter famílias funcionais, em que as coisas funcionam, em que os problemas são resolvidos, em que as coisas acontecem de maneira correta. Aquela família em que os problemas vêm, eles são resolvidos, eles são conversados, eles são discutidos, cada um escuta o outro, os direitos de todos são respeitados, mas todo mundo também tem deveres, e esta família funcional consegue cumprir com o seu papel espiritual e com o seu papel social, né, de cidadania. Então, este é o nosso desafio, transformarmos as nossas famílias em famílias que sejam funcionais. Nesse sentido, facultar a tolerância e o perdão é fundamental dentro de casa. E, além disso, honrar o vosso pai e a vossa mãe. Também tem a ideia de paciência, que é uma valiosa contribuição para a nossa evolução. Então, tudo que acontece e tudo que é nossa responsabilidade, apesar dos erros do outro, é sempre uma tarefa de paciência para todos nós. É a valiosa contribuição que nós podemos dar para o mundo e, consequentemente, para a nossa própria evolução moral. Além disso, Joana de Ângeles faz questão de lembrar para todos nós de que a relação entre pais e filhos, ela não se rompe passando reencarnações, passando diversas e diversas reencarnações. Então não adianta a gente querer ficar fugindo, não adianta a gente querer desaparecer, não adianta a gente querer renegar, que a gente queira esquecer, porque relações entre pais e filhos, elas não se rompem nem na vida material e muito menos na vida espiritual. Ninguém é ex-pai, ninguém é ex-mãe dentro de casa. Relacionamentos amorosos muitas vezes acabam. Nós temos ex-namorada, ex-esposo, ex-isso, ex-aquilo. Agora, ex-pai, ex-mãe, ex-filho, ex-avó, ex-irmão, não existe. E isso é uma coisa para a vida toda. E aí, Joana vem nos lembrar que é para a vida espiritual, inclusive. Aquele laço não vai se romper jamais. Seja o laço do amor, ou seja o laço do ódio. E a nossa função é que, se é um laço de ódio, que a gente consiga transformá-lo em um laço de amor. Enquanto este laço não for transformado em laço de amor, ele vai sufocar. Ele vai prender. Porque Jesus já nos diz que a verdade vos libertará. E qual é a verdade? A prática do amor. Então, quando a gente aprender a amar, o laço não vai deixar de se romper, mas ele já não vai mais ser pesado, porque vai ser um laço de amor, e um amor de verdade, um amor construtivo, um amor que produz, e que nós vamos querer estar perto das pessoas que agora nós aprendemos a amar. Então, esses laços, eles não descumprem jamais. E vai continuar este laço de amor nos auxiliando sempre, inclusive. Todas as vezes a gente, para quem trabalha em reuniões mediúnicas, sabe que muitas vezes aqueles espíritos dos mais difíceis, dos mais endurecidos, que são atendidos nas reuniões espirituais, eles são dificílimos. E que você tenta ali conversar, né, mas ele não quer saber. Mas quando vem a mãe da última encarnação, as coisas se modificam.
Inclusive, nós vamos encontrar isso nas obras de Manuel Filomeno de Miranda. Na sua trilogia da transição planetária, no último livro da transição planetária, antes desse último que saiu agora, o Perturbações Espirituais, que tem em torno de 2, 3 anos, nós vamos ver a história do espírito de que estava totalmente ligado à doutrina espírita e tinha como função destruir o espiritismo, também o cristianismo, de modo geral. Há mais de 1000 anos perseguia e odiava Jesus. E os espíritos estavam no trabalho já há algum tempo de tentando impedi-lo e fazê-lo desistir dos seus planos malévolos. E Bezerra de Menezes, por exemplo, é um dos espíritos que coordenava a equipe espiritual, como nos descreve Manuel Filomeno, que estava coordenando esses trabalhos. E num determinado momento, uma determinada noite, em uma casa espírita do Brasil, esse espírito vem porque ele quer destruir com a casa espírita, e a equipe de Bezerra de Menezes está ali para acompanhar e auxiliar esse processo. Após conversar com Bezerra, quem vem à casa espírita para conversar com esse espírito, no plano que já tinha sido formado, é ninguém mais, ninguém menos do que Francisco de Assis, que nós sabemos que é um dos nossos coordenadores espirituais, que vão ali para auxiliar. E ele tem uma longa conversa com esse espírito. E a conversa, teoricamente, ou no primeiro olhar, parece que não deu em nada. Mas quando esse espírito sai, está saindo da casa espírita, vem a sua mãe da última encarnação, já há mais de 1000 anos. Ela vem dos céus mais altos, no profundo ato de amor ao seu filho. E quando a mãe aparece, aquele espírito se modifica. Então, se a gente olhar de um primeiro olhar, nós vamos ver que parece, meu Deus, mas nem Francisco conseguiu fazer esse espírito desistir dos seus planos, mas a mãe, obviamente que Francisco tinha uma grande autoridade moral, mas não havia entre eles um laço espiritual muito grande. E claro que a conversa com Francisco foi muito preparatória para que esse espírito pudesse perceber a sua mãe. Porque senão, se não fosse aquela longa conversa de preparação de ambiente e de casa mental, talvez a mãe pudesse descer, pudesse a mãe, podia ver, vinha a família inteira, que aquele espírito não iria se tocar. Mas após a conversa com Francisco, ele estava, querendo ou não, mesmo que ele não percebesse isso, mas ele estava preparado mentalmente para receber e compreender o que significava a vinda da própria mãe. Mas, ao mesmo tempo, também nos mostra essa importância de que é o laço entre esses dois que não se rompeu. Mesmo passado 1000 anos, o laço não se rompeu. Portanto, esse laço não irá se romper nunca e não deve se romper mesmo. Porque nós estamos na vida para aprendermos a nos amar. E o que faria sentido nós aprendermos a nos amar para depois se separar? Para nunca mais se ver? Então não faz o menor sentido amar. O amor, ele é eterno. O amor é para a vida espiritual, ele é para a eternidade. Só assim é que nós vamos entender a importância e o valor disso tudo. Só com o amor, obviamente, que nós vamos conseguir evoluir. E este amor é duradouro. Entender também que os pais negligentes são os mais enfermos do que nós. Já falamos sobre isso. O compreender os erros, e mesmo aqueles pais que foram profundamente negligentes, que não fizeram aquilo que deveriam ter feito, que nós entendemos e que nós sabemos hoje, nós sabemos que eles não fizeram aquilo que deveriam ter feito. Ou fizeram, mas fizeram de maneira inadequada, não da maneira como deveria. Mas Joana vai nos lembrar muito claro de que isso é muito mais, obviamente, do que por uma ideia de enfermidade, do que de mal propriamente dito. Os pais que cometem erros não fazem isso por mal, porque são pessoas más, mas são pessoas enfermas. São ainda pessoas que não compreenderam a sua tarefa. Não compreenderam o que vieram fazer aqui. Não compreenderam qual deveria ter sido a sua missão e não o fizeram. Não compreenderam as responsabilidades que deveriam ter cumprido
mas não conseguiram, por N motivos, porque também são imperfeitos e, portanto, são enfermos. Ainda bem que nós já temos a consciência de saber o que deve ser feito. É a oportunidade de aprendermos, de relembrar aquilo que deve ser feito sempre, para que nós possamos fazer diferente na próxima, quando nós formos pais. Então, a ideia de enfermidade, ela é muito importante para a gente lembrar de que pais negligentes não são espíritos maus, malévolos, negativos, inferiores. São espíritos enfermos, que estão doentes da alma, pois ainda não acordaram para a sua vida espiritual. Ainda não acordaram para a missão divina que receberam, a responsabilidade divina que receberam e que não a cumpriram. E já vão responder por isso. Não precisa nós ficarmos julgando. Nós não somos os juízes. Cada um tem o seu próprio juiz, que é a sua própria consciência. Não precisa de nós para fazer isso. Mas a gratidão, portanto, como nós já falamos, pela vida que eles nos deram, pois poderiam ter nos abortado. Joana pega pesado, massacrando a nós mesmos, dizendo que, ó, gratidão pela vida, porque ele podia ter, os seus pais podiam ter abortado você, mas não fez. Sabemos o quanto muitas obsessões acontecem justamente entre aqueles espíritos que praticaram, entre o espírito que foi abortado e a mãe e o pai que abortaram. Não, nem sempre, nem em todos os casos isso acontece, mas é um motivo que pode gerar. Então, sempre o perdão é preciso que seja dos dois lados, obviamente, o perdão é preciso que esteja colocado. Mas, portanto, então a gratidão, porque não fomos abortados, porque estamos aqui. Então, a gratidão por termos nascido, né? Por estarmos aqui, né? Sem ter a necessidade de ter tido outra pessoa que viesse, né, para nos receber. Senão, mais uma pessoa, alguém tinha que nos receber. E é graças a Deus que esses pais, esses espíritos, né, aceitaram a nossa vinda. Pois nós sabemos pelo plano espiritual de que toda vinda, ela é primeiro conversada com os pais. Ela é autorizada, é pedido permissão para que a gente possa reencarnar. Então, é nesse sentido, outra coisa fundamental nesse contexto e nesse relacionamento é justamente a amizade. Mas não a amizade de ficar indo para a balada, de fazer isso ou aquilo. Ter um sentimento de amizade ou existir amizade entre pais e filhos não é a mesma coisa do que ser amigos. Porque sermos amigos dos outros, sermos amigos dos nossos filhos, dá a ideia de que nós vamos fazer as mesmas coisas que eles fazem com os filhos, com os amigos, vão fazer conosco. Mas as relações são diferentes e devem ser diferentes. Os pais não devem jamais renegar ou deixar de lado a autoridade que eles possuem, né, dada por Deus. Joana usa essas expressões, a autoridade dada por Deus, eles não podem abrir mão disso, porque essa autoridade ela é emprestada, é dada por Deus aos pais, porque ela é importante para que aconteça o trabalho de evolução dos dois espíritos, dos pais, do pai e do filho, ou da mãe e da filha. É fundamental isso. Sem essa autoridade, não há trabalho de educação daquele espírito. Então, é uma autoridade que é dada, que é emprestada, e ela não deve ser deixada de lado jamais para ser amigo. Mas ter autoridade não significa não ter diálogo e não ter acolhimento. Não significa não ter união e confiança. Pelo contrário, Joana vai nos dizer que ter amizade gera união, confiança e estabilidade nas relações. E eu só faço isso por meio do diálogo e do acolhimento aos filhos. E também os filhos com os pais. Então, essa amizade, ela precisa existir. Porque o diálogo e o acolhimento gera esta união. Né? Ter autoridade não é ser autoritário. Possuir autoridade, possuir hierarquia, não significa ter autoritarismo e não ter benevolência.
não significa não olhar para o outro. Diálogo tem a ideia de olhar para o outro, de escutar o outro de verdade, de ouvir o que o outro tem a dizer. Não importa que meu filho, mas dar atenção a ele, escutar o seu lado das coisas, escutar os seus sentimentos. A gente fala muito isso. Né? O que é escutar? É enxergar e compreender e acolher os sentimentos do outro, os sentimentos do outro. Quando a gente está escutando uma história, não é a história que nós estamos escutando, mas é o sentimento que está por trás daquilo. Isso deve permear todas as relações, mas entre pais e filhos isso ganha um caráter especial. Então essa amizade ela é fundamental para que os problemas sejam resolvidos sempre sem revolta e resolvidos sempre da maneira correta. Somente dessa maneira é que nós vamos conseguir então praticar o perdão dentro do lar e o amor, portanto, a partir da tolerância e da empatia. E assim, praticando essas virtudes, nós estamos, obviamente, conseguindo cumprir com este quarto mandamento de Deus, da necessidade, da tarefa e do desafio que possuímos, entre tantos outros na nossa vida, de honrar os nossos pais e as nossas mães. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja sempre, para que nós consigamos cumprir essa tarefa que nos cabe, como tantas outras, da melhor maneira possível. Muita paz. E muito obrigado pela atenção, pelo convite e pela conversa que tivemos neste momento. Grande abraço.